só estabelecendo aqui uma comparação e pegando a linha do tempo de outro grande escândalo, né, que acometeu aí a nossa débil república e a nossa frágil democracia. E esse sim, a meu ver, uma tentativa, na verdade nem uma tentativa, né, porque foram bem-sucedidos, em subverter a democracia. Obviamente, a democracia, ela aí paira aí sobre aquele tripé, na verdade, sobre a separação dos poderes, né? Você tem o poder executivo, legislativo, poder judiciário, aí diz aí o artigo 2º da Constituição que eles devem ser independentes e harmônicos entre si e, portanto, se você quer, de certa forma, subverter esse sistema e atuar de forma totalitária, atropelando aí o processo legislativo, o processo pelo qual o poder emana do povo, basta que de forma ilícita um poder se mancomune ao outro. Por isso que é tão grave a denúncia da Transparência Internacional, que reputou o atual sistema como um judiciário de coalizão, ou seja, o aparelhamento da justiça pelo governo de turno para ter decisões judiciais favoráveis. Esse é um ponto. Mas antes, lá em 2005, estourou o escândalo do Mensalão. E o que era o Mensalão? Nada mais era que uma tentativa bem-sucedida de suborno do Congresso pelo Poder Executivo com dinheiro vindo de corrupção. Ou seja, naquele caso, um escândalo que estourou em 6 de junho de 2005, o início do julgamento foi 6 de agosto de 2012, portanto, 7 anos depois. E é engraçado porque até o número de réus é parecido. 38 réus no caso do Mensalão e agora são 34 réus no caso da teoria conspiratória do golpe. Mas vocês vejam a diferença, né, do ânimo, vamos dizer assim, da verve do tribunal em relação a um caso e outro. Esse é um ponto. Então, essa demonstração histórica de que esse processo está sendo acelerado, talvez para além do razoável. Outra coisa, tem as manchetes da imprensa que está cobrindo isso. STF prevê, esquisito, julgar Bolsonaro por golpe ainda em 2025 para evitar contaminação do processo eleitoral. Aqui os jornais, eles citam como fonte, né, obviamente sem atribuir os respectivos nomes, citam como fonte os próprios ministros e as suas assessorias. Mas, como bem colocou o doutor Zé Eduardo, é impossível fazer uma previsão nesse sentido, porque é um julgamento muito complexo, que pode exigir perícia contra perícia, a série de infindáveis recursos, né? A gente sabe que, por exemplo, só a defesa do Lula, em um dos casos, ou somando os 2 casos em que houve condenação penal, foram centenas de recursos interpostos, obviamente aí havia múltiplas instâncias, mas enfim. E também já ficou claro aqui uma última matéria, só para amarrar, Basília, da CNN, que mostra que o STF alterou a sua rotina para julgar a denúncia em 2 dias e a expectativa é que ele faça isso em relação a todas as etapas do processo para ganhar tempo e atingir o seu objetivo político de ter essa condenação, né, contra o ex-presidente e seus aliados o mais rápido possível. Apenas uma observação. Eu tenho uma discordância com a comparação que o Caio fez, porque ele está comparando a tramitação desde o fato delituoso, quando ele ocorreu. Não. Essa comparação em relação vai do término do inquérito, porque às vezes uma investigação pode demorar 3, 4, 5, 6, 7 anos, depende do período em que a investigação foi feita e às vezes realmente exige isso. O que tem que comparar é, especificamente, quando termina o inquérito, vai para o Ministério Público manda com a denúncia, abre-se o prazo para defesa prévia e aí então se tem a decisão após a manifestação do Ministério Público. Isso que tem que ser comparado. Para mim não ficou clara essa comparação com o Mensalão. Mas eu posso facilitar o Caio e dar uma outra comparação. O processo de impeachment de Dilma Rousseff, cujo mandado de segurança eu tive a oportunidade de impetrar, já que ele chegou a falar de governo de turno, o governo de turno não era do PT, né? Era de Michel Temer. O processo, Caio, ficou na Procuradoria-Geral da República, para o parecer, 1 ano e meio. 1 ano e meio. E eu fiz inúmeras petições pedindo que fizesse. Ou seja, à época, a Procuradoria-Geral da República avaliou que não era rápido, não tinha rapidez necessária neste caso. Por quê? Talvez porque a presidente da República tivesse sido afastada do cargo pelo Senado Federal.
E este mandato, efetivamente, ainda poderia ser retomado se aquele mandato de segurança fosse julgado naquele momento. E mais, esse mandato termina e o mandato de segurança não havia sido julgado. E depois se encerra esse processo dizendo que ele perdeu o objeto. Aí vai se dizer, foi o governo de turno que fez. Veja, eu tenho que fazer uma análise das situações. Neste caso, no mensalão eu não sei, eu tenho que comparar o comparável, não o incomparável. No caso esse caso específico, eu tenho uma investigação que, pelo Ministério Público, começou muito antes, tá certo? Ou seja, segundo o Ministério Público, na narrativa da denúncia, o fato, a preparação do golpe vem de muitos anos ou de tempos antes daquele que terminou o inquérito e aí foi remetido pela Procuradoria-Geral da República, ou seja, tem um gap também grande. O que precisa comparar são os prazos específicos dessa tramitação. No mensalão, o momento em que o ministro Joaquim Barbosa recebe os autos do inquérito, ou dos inquéritos, né, e ali eu tenho um desdobramento, tem um fatiamento, houve uma discussão no mensalão, se dividia ou não dividia, houve todo um conjunto de situações que, para que eu possa fazer uma comparação devida, eu tenho que olhar cada situação para dizer, olha, aqui foi lá foi outra coisa. Mas já coloco o caso de Dilma Rousseff, por exemplo, 1 ano e meio na Procuradoria-Geral da República, porque se entendeu que não era absolutamente relevante naquele momento discutir-se a retomada do mandato de Dilma Rousseff. Aqui, de novo, não é questão sobre a velocidade do judiciário. Como você bem colocou, é um desejo da sociedade que a justiça venha a galope. O problema aqui é que tudo indica que a injustiça vem a galope, não só porque esse é um julgamento de cartas marcadas, no sentido de que, eu já tive a oportunidade de debater isso, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, numa interpretação literal do Código de Processo Penal, seja por amizade ou inimizade com partes no processo ou com os próprios réus, ou por ter movido ações contra partes que estão no processo, ou mesmo por serem parte do processo como vítima e não por fator superveniente à instauração do inquérito, por todos esses motivos, você tem aqui uma série de vícios. Mas voltando ao exemplo do mensalão, só para reforçar o meu ponto de como a comparação se aplica, o escândalo é de 6 de junho de 2005. Aqui vamos colocar como fato gerador dessa denúncia do golpe de Estado, e também da tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, vamos pegar esse último, vamos colocar como 8 de janeiro, porque realmente esse é o fato gerador de toda essa narrativa. Apesar de ser muito claro, aí pelo desenrolar dos acontecimentos, que Bolsonaro nomeou líderes aí do Exército indicados por Lula ainda durante o seu mandato, que houve uma transição pacífica de poder, que todas as fontes de prova consultadas aí pela Polícia Federal e também citadas pela PGR falam que se houve a cogitação da decretação do estado de sítio ou estado de defesa, isso foi uma ideia abandonada aí ao longo de dezembro. Ainda assim, eles tentam estabelecer uma relação entre o 8 de janeiro e o governo anterior. Se a gente comparar esses dois momentos, então, junho de 2005, janeiro de 2023. Aqui no mensalão, então, o escândalo é de 2005. Em 2007, você tem o julgamento do inquérito, a abertura do processo e a instauração da ação penal. A PGR só foi pedir a condenação, aí, se não me engano, de 34 dos réus em 2011. E mesmo assim, o julgamento demorou 1 ano. Ou seja, dentro dessa cronologia, é óbvio que o início do julgamento. É óbvio, se não me engano, o Zé Eduardo pode me corrigir, mas eu acho que teve sentença, né, Zé? Foi em 2014, 2015, pode me apartar se eu estiver equivocado, sem falar nos recursos. Ou seja, a pretensão de você pegar uma ação penal dessa monta, com essa quantidade de material produzido, com oitiva de testemunha, apreensão, um sem número de documentos. Quando a gente transporta isso para a realidade agora de um fato de 2023, chega a parecer uma verdadeira forçação de barra você querer empurrar essas conclusões de forma precipitada, principalmente que não vai ser o plenário do Supremo,
agora em 2025. E pessoal, queria deixar um recado importante aqui para vocês. Se você aí tem interesse de trabalhar ou mesmo de fazer uma renda extra, trabalhando diretamente da sua casa, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado de uma oportunidade aí para você poder trabalhar usando apenas um celular ou um computador, tá? E o melhor, podendo ganhar em dólar. No link você vai ser direcionado a falar com o Clayson e lá ele vai te mostrar o que você precisa fazer para ganhar dinheiro imediatamente. É isso mesmo, pessoal. Clica no link do comentário fixado que a gente deixa em todos os vídeos. Tem também um link na descrição, tá? É só você clicar que vai ser direcionado para falar com o Clayson e lá ele vai tirar todas as dúvidas de vocês para você já começar a trabalhar aí no conforto da sua casa. Então não perde essa oportunidade, tá? Um grande beijo, até mais. Fui!